bem com vocês? Eu sou a Bia Ferreira e hoje, galera, vai ter uma entrevista super legal. E já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E eu tenho o Instagram e o Facebook. Instagram, @molecada no ar, e Facebook, molecada no ar. Você já se inscreveu no meu Instagram? Você já se inscreveu no meu Facebook? Gente, se inscreve lá. É muito legal. Então roda a vinheta, produção. E o entrevistado de hoje é Felipe Camargo. Ele é um grande jornalista do canal De Olho no Peixe. Felipe, conta pra gente sua trajetória como jornalista e torcedor do Santos. Bia, primeiramente é um prazer poder participar com você aqui do seu canal, Molecada no Ar, e poder contar um pouquinho da minha história, da história do De Olho no Peixe, e também falar, né, desse amor que a gente tem pelo alvinegro mais famoso do mundo. Né? Minha carreira ela começou em 2004, estou fazendo 18 anos de profissão, né? E eu comecei na Rádio ABC de Santo André justamente porque a faculdade que eu fazia era na região do ABC. Depois, mesmo eu sendo de Santos, eu comecei lá porque eu estudava lá. Mas depois que acabou o trabalho de quase 3 anos com a equipe esportiva que tinha lá, eu voltei para casa, para a Baixada Santista, comecei a frequentar o CT Rei Pelé, mesmo ainda sem ter um veículo de comunicação para trabalhar. Lá eu fui convidado pelo Silvio Ruiz o Verdadeiro para fazer parte da Rádio Cacique. Foi um grande prazer trabalhar na equipe do Radar Esportivo. Depois eu fui convidado pelo Edson Calegares e pelo Guido Bortolomazzi também para fazer parte da Rádio Cultura de Santos, que sempre foi uma grande referência, né? E graças a esse trabalho na Rádio Cultura eu acabei sendo projetado para aparecer uma oportunidade nos canais ESPN. Eu ia da Cultura provavelmente participar de um projeto no G1, que era o G1 na época, início do site da Globo, mas o Eduardo Silva, que era o cara que comandava lá na TV Tribuna, que é a Globo da Baixada Santista, ele preferiu me indicar pro Trajano e pro Palomino para que eu pudesse fazer parte da equipe de rádio, né, da ESPN. E foi aí que eu fiquei lá por 6 anos. Depois eu ainda trabalhei no Santos, enfim, a partir disso veio a ideia de trabalhar na internet, com o primeiro programa Análise Tática e depois o De Olho no Peixe. Então, por ser de Santos, por trabalhar sempre cobrindo Santos, um amor que é eterno e a gente sempre quer o melhor do alvinegro mais famoso do mundo. Fala pra gente sobre suas mídias e sobre seus programas. Então, Bia, pra gente que é jornalista, né, a gente precisa estar em vários lugares. A gente brinca que como quem é jornalista nunca vai se tornar rico e geralmente trabalha porque ama a profissão, a gente acaba pingando em várias situações. A não ser que você tenha um contrato de exclusividade. No meu caso, isso aconteceu no período que eu trabalhei nos canais ESPN. Atualmente, eu tenho um canal no YouTube, que é o De Olho no Peixe. É um canal que está para completar 1 ano. A gente está muito feliz com o crescimento, porque o torcedor santista tem reconhecido o trabalho que é feito. Eu estou ao lado do Caio Couto, que é técnico de futebol, da Carol Bernardi, que é uma influencer digital, torcedora também fanática pelo Santos, o Luciano Dias, que é o brinco, que é o mágico dos botões, ele faz toda a plástica do nosso canal. Fazemos um programa diário. Na verdade, fazemos 2 programas diários, um na hora do almoço e outro no final da tarde, das 5h30 da tarde às 7 da noite, e transmitimos todos os jogos do Santos. Então, o De Olho no Peixe está no YouTube, para quem quiser procurar, né? Então é a grande oportunidade para ficar bem informado com tudo do Santos.
além do canal do YouTube. Eu também sou repórter na Rádio 105 FM de São Paulo e comento para o Esporte por Esporte na TV. Então, eu estou nessas mídias, né? Eu estou hoje na internet, eu estou no rádio, eu estou na TV e amo o que eu faço, né? E claro, estou no Instagram com o De Olho no Peixe, com o meu perfil particular, sempre para poder produzir conteúdos voltados ao futebol, principalmente ao Santos Futebol Clube. Hoje você faz a cobertura do Santos. Sempre foi assim? Então, Bia, eu sempre cobri o Santos, né? Teve um período na minha carreira que eu não cobri o Santos justamente porque eu estava numa emissora de âmbito nacional. E aí, nos canais ESPN, muitas vezes tinha uma necessidade que eu cobrisse outras pautas. Então, enquanto eu trabalhei em rádio, nas rádios da Baixada Santista, até nas rádios de São Paulo, como a Rádio Trianon, a Estadão ESPN, né, a 105 FM, eu sempre fiz cobertura do Santos. Às vezes cobri outras coisas também, mas o Santos sempre foi uma prioridade. Quando eu tive nos canais ESPN, eu tive que atender, evidentemente, a gente é comandado, né? E às vezes apareciam pautas para você fazer outros clubes. Então eu fiz Palmeiras, fiz Corinthians, fiz São Paulo, né? Fiz jogos internacionais, fiz clássicos importantíssimos do cenário nacional, como Grêmio e Inter lá em Porto Alegre, Cruzeiro e Atlético Mineiro, né? Jogando em Belo Horizonte, enfim. Então, nos canais ESPN principalmente, foi um período ali entre 2014 e 2017 que eu não tive tão intensamente na cobertura do Santos. Que legal, né? Deve ser bem legal acompanhar o Santos. Qual foi a viagem mais complicada, com maior dificuldade, que você já fez para ver o Santos? Então, Bia, em relação à viagem complicada para ver o Santos, geralmente eu sempre fui ver o Santos por causa do trabalho. Na verdade, eu nunca tive condição de viajar, né, ou sair de Santos para acompanhar o Santos. Mas eu viajei muito e ainda viajo por causa do meu trabalho, que para mim é um grande prazer, para mim é um grande orgulho poder estar lado a lado do alvinegro mais famoso do mundo. Puxando pela memória das vezes que eu viajei, tiveram algumas viagens interessantes. Já tive que ir a Rio Branco no Acre, a Macapá no Amapá, que são viagens longas, que talvez lugares que a gente não imaginaria conhecer se fosse para passear, mas que o futebol nos permite que isso aconteça, principalmente para acompanhar a Copa do Brasil, por exemplo. Mas em 2012 eu tive a oportunidade de 2 vezes de ir a La Paz, a capital da Bolívia. Encarei a altitude lá de 3.600 metros. E na primeira vez que eu estive lá, que foi justamente na estreia do Santos da Libertadores daquele ano de 2012, o Santos era o atual campeão, eu passei bastante mal, porque a altitude ela é meio traiçoeira. Você chega lá, não necessariamente você sente os efeitos da altitude, mas com o passar do dia você vai tendo dor na nuca, a alimentação ela demora mais para digerir e você tende a fazer da sua vida o mesmo ritmo que você tem ao nível do mar. E evidentemente, por eu ter chegado no mesmo dia do jogo, eu tive toda a minha logística, minha correria de cobertura da mesma forma como eu sempre faço. Eu passei um pouco mal após o jogo para descer algumas escadas, a sensação era de pura ressaca depois que eu acordei, porque eu passei bastante mal. Eu lembro que eu consegui jogado numa cama, fechar matérias depois do jogo para a rádio, e quando eu acordei, horas depois, a sensação era de pura ressaca, sem ter bebido. Então, sem dúvida nenhuma, foi uma experiência no mínimo inusitada, mas muito bacana, que a gente guarda com muito carinho. E o seu jogo inesquecível? Jogo inesquecível. Nossa, Bia, são tantos que nós já acompanhamos em loco. Eu poderia lembrar de vários aqui para você, mas eu acho que o mais inesquecível, sem dúvida nenhuma, foi uma derrota do Santos. Olha, e não é por maldade, mas foi talvez um dos maiores jogos que eu pude presenciar no estádio de futebol. Foi um 5-4
o Flamengo venceu o Santos na Vila Belmiro. Foi o jogo em que o Neymar fez um golaço que rendeu a ele o gol Puskás. E o Santos chegou a fazer 3-0, pôde fazer até 4, acabou perdendo o pênalti. O Flamengo teve uma reação incrível. Do outro lado, o Santos tinha o Neymar, né? Do outro lado, o Flamengo tinha nada mais, nada menos que Ronaldinho Gaúcho. E o Ronaldinho Gaúcho acabou num duelo particular com o Neymar vencendo. Fez um belo gol de falta em que ele cobrou a falta de forma rasteira e a barreira pulou. A bola passou por debaixo da barreira, enganando o goleiro Rafael Cabral, que hoje é goleiro do Cruzeiro. E foi um grande jogo. E eu tenho um detalhe que para mim ficou marcado, além desse jogo ter sido espetacular, não foi como a vitória do Santos, é verdade, mas eu acabei indo para o estádio a pé, né? Hoje minha esposa, na época minha namorada, eu morava perto da Vila Belmiro, eu saí da casa dela para ir para o estádio, no meio do caminho eu fui assaltado. Me levaram o celular, enfim, que era o meu principal instrumento de trabalho. Cheguei um pouco assustado porque me ameaçaram, né, no caminho, enfim, os caras disseram que estavam armados, os caras estavam de bicicleta, e cheguei lá, o meu chefe, com uma sensibilidade enorme, me deixou muito à vontade. Se você não quiser participar do jogo, não estiver se sentindo bem, não tem problema, a gente faz com um repórter só, mas não. Eu falei, não, já tô recuperado, foi só o susto, vamos embora. Ainda bem, porque sem dúvida nenhuma eu pude presenciar em loco esse grande jogo que foi esse Flamengo 5, Santos 4. Mas só para não deixar você sem resposta em relação a um jogo que marcou e que, poxa, com vitória do Santos, 3-1 do Santos em cima do Internacional, Libertadores 2012. O Neymar simplesmente fez 2 golaços. Ele fez hat-trick, um gol de pênalti, mas depois ele fez 2 golaços, os 2 gols que ele sai do campo de defesa driblando todo o time do Internacional. Então esse jogo também para mim foi muito marcante. E qual seria a escalação do Santos do professor Felipe? Então, Bia, bom, escalação, se for a de todos os tempos, eu escalaria meu time da seguinte forma. É difícil, mas Rodolfo Rodrigues no gol, Carlos Alberto Torres na direita, o capita da Copa de 30, né? A nossa dupla de zaga, eu iria de Edu Dracena e Alex, e Léo na esquerda. Aí o meio de campo com Clodoaldo e Pita. Depois lá na frente, Pepe, Neymar, Coutinho e o Pelé, claro, né? O técnico seria o Lula, maior campeão da história do Santos. Agora, se você fala desse time atual, tá meio difícil, né? Porque o Santos não tá muito bem aí, não tem grandes jogadores, mas vou tentar escalar de forma breve para você. João Paulo no gol, Auro na direita, Maicon e Bauerman na dupla de zaga, o Lucas Pires na esquerda. Aí o Zanocelo, o Sandro e o Ricardo Goulart, né, os homens de meio, com o Goulart mais próximo da área. Na frente o Ângelo, o Lucas Barbosa e o Marcos Leonardo. O que você achou da troca de técnico? Já que de 4 em 4 meses está trocando. O que você espera desse novo técnico? Então, Bia, eu particularmente, como eu digo sempre, no de olho no peixe, né? Eu acho que o Edu Dracena acabou se precipitando no momento de fazer essa troca. Os problemas que existiram entre o Edu Dracena e o próprio Fábio Carille dentro do CT Rei Pelé acabaram desgastando demais as relações que existiam entre as partes, e o Edu Dracena estava esperando uma falha a mais dentro do mau momento que o Santos vivia no início de temporada, em que o Edu também não fez a parte dele, que era dar reforço, e havia um descontentamento em relação ao trabalho que o Carille vinha fazendo. Quando mandaram o Carille embora, o Santos ficou numa situação muito complicada, mais do que já estava, porque era quase véspera de um clássico contra o São Paulo, e caiu nos braços do Marcelo Fernandes, uma situação que ele teve que resolver junto ali com o Arzu, com o Chulapa, e o time tomou um atropelo do São Paulo, 3-0 em casa. Nesse momento, na minha opinião, o Edu Dracena traz para si uma responsabilidade que ele não precisava, né? Mas enfim, o Edu Dracena acabou indo atrás de um novo treinador, trouxe o Fabian Bustos, que não é nenhum técnico de primeira prateleira. O Bustos é um argentino que só trabalhou no Campeonato Equatoriano, foi bicampeão do Campeonato Equatoriano. O futebol equatoriano está muito longe de ser um dos melhores do cenário sul-americano, mas enfim, o Santos foi atrás daquilo que lhe cabia no bolso e não necessariamente foi atrás,
ofereceram o nome do Fabian Bustos. Agora resta torcer. O santista não pode fazer outra coisa se não for torcer pelo trabalho do Fabian Bustos, que evidentemente vai implantar aos poucos a sua forma de trabalho, já pediu alguns reforços. É evidente que não é o treinador que vai resolver os problemas do Santos, apenas o treinador. Nenhum técnico é mágico, não se faz omelete sem ovos, como a gente brinca, né? Então o Santos precisa sim de reforços e vamos torcer muito agora com o Fabian Bustos no comando para que ele possa fazer um grande trabalho e ajude o Santos a ser competitivo dentro dessa temporada 2022. Você que está próximo do dia a dia do elenco, como está o clima interno, mediante aos maus resultados? Em relação a clima, né, cara, sempre que tem resultados ruins, o clima fica um pouco pesado. E como tinha o elenco uma ótima relação com o Carille e a sua comissão técnica, é evidente que também esse clima deu uma pesada maior depois da saída do Fábio Carille. Mas o futebol tem dessas mudanças, é normal, o elenco é profissional, os jogadores estão cientes de que não tem muito tempo para ficar lamentando a saída de alguém que você gostava e tem que dar sequência ao trabalho. Então o grupo, sem dúvida nenhuma, está buscando o mais rápido possível esse entrosamento que exige o momento com o técnico argentino e os membros da nova comissão técnica, e a ideia é que todos remem para o mesmo lado. Eu não tenho dúvida que todos estão tentando ao máximo remar para o mesmo lado para que possam todos, jogadores, comissão técnica, diretoria, fazer com que esse Santos saia dessa situação incômoda dentro da temporada. Mande sua mensagem para os torcedores do Santos. Bia, primeiramente eu queria agradecer demais a oportunidade de poder estar aqui com você no seu canal. Para mim foi um grande prazer participar com você, respondendo sobre a minha carreira, falando sobre o alvinegro mais famoso do mundo. E, poxa, a minha mensagem para o torcedor santista é resiliência, paciência, acreditar que as coisas no final sempre dão certo. A gente torce muito para que o Santos vença dentro das quatro linhas. A gente torce muito para que fora das quatro linhas o Santos consiga seguir o seu bom trabalho na parte administrativa, no sentido de recuperar o clube administrativamente, pagar contas, mas vale sempre reforçar. O Santos é futebol clube, então não adianta apenas e tão somente pagar contas. Tem que fazer o futebol andar, o futebol tem que ser competitivo, o futebol tem que trazer alegria ao torcedor do Santos. Então, que o futebol, o departamento de futebol do Santos passe a acertar mais para que a gente possa ver um Santos mais competitivo, um Santos que consiga vitórias e que possa, nas competições que dispute, quem sabe, chegar o mais longe possível. E por que não sonhar nesse ano com alguma surpresa, que seria uma surpresa ver o Santos voltar a conquistar o título, um título, algo que no futebol masculino não acontece desde 2016. Mais uma vez, muito obrigado, Bia. Até a próxima. Estamos sempre à disposição e sempre de olho no peixe. Felipe, eu adorei muito falar com você. Quando eu crescer, eu quero ser uma jornalista igual você. Será que eu levo jeito? Então foi esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. E vai lá no meu Instagram e no meu Facebook. Se inscreve lá, gente. Segue lá, gente. Por favorzinho. Porque é muito, mas muito legal as minhas redes sociais. Que é Molecada no Ar e @Molecada no Ar. Um super beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.